Graça e paz, meus irmãos, aqui é o pastor Tiago Pereira, hoje dia 9 de dezembro de 2021. Uma coisa que é interessante e que nós, seres humanos, temos muitas dificuldades de conseguir lidar com isso, que são as provações. O Senhor, Ele permite que as provas, as provações, as lutas, as dificuldades, que todas essas coisas cheguem até a nossa vida, meus irmãos. É por isso que Romanos diz que no mundo teríamos aflições, mas o texto também diz que tem um bom ânimo porque eu venci o mundo, Jesus falando. E meus irmãos, as provas, elas são coisas que elas aperfeiçoam a nossa fé, elas aperfeiçoam o nosso caráter, elas nos ensinam. Porque quando nós passamos pelas provas, nós no final, nós conseguimos entender, e quando a gente tiver que enfrentar de novo, a gente vai se lembrar que a gente já passou, e a gente vai conseguir ser mais forte, mais firme, mais constante nas lutas contra as provas. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, no iniciozinho ele diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Meus irmãos, a prova, ela surge de forma externa, mas ela também surge de forma interna. A prova, as lutas, as provações, elas às vezes saem de dentro de nós, porque o nosso interior que está em mudança, o nosso interior que entra num processo de transformação quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Então, meus irmãos, quando as provas se levantarem, quando esse fogo, como o apóstolo Pedro ele diz, quando as coisas dentro do nosso interior começar a se retorcerem, começar a apertar, vamos lembrar que essas provas, elas irão nos aperfeiçoar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não precisamos temer, porque Ele dá a prova, porque Ele está conosco. Ele dá a prova, Ele dá a luta, Ele dá as dificuldades, Ele permite que essas coisas, melhor dizendo, cheguem até a nossa vida, porque Ele está conosco. Ele nos guarda, Ele nos protege e Ele nos direciona. Então, meus irmãos, se eu e você, se nós estivermos enfrentando provações, não vamos nos esquecer que o Senhor, Ele jamais irá nos abandonar em meio a uma batalha. Deus te abençoe.